Hebreus 12, irmãos, nós vamos ler tão somente os primeiros versículos. Versículos 1, 2 e 3. Preste atenção. Regis, Alessandra, irmãos que estão aqui, parte da igreja aqui. Diz assim. Vocês podem ficar de pé um minutinho? Vamos fazer a leitura de pé. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Senhor, nosso Deus, nos abençoe, abençoe aquelas pessoas que estão assistindo, abençoe a tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senta aí, irmãos. Querido, uma pergunta básica: como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida espiritual? Você, nesses dias, nós temos visto boa parte das pessoas tomarem boas precauções quanto à saúde física. Isso é bom. Isso é bom. Usar máscara, usar álcool gel, evitar aglomerações. Isso é necessário. Tenho visto poucas pessoas tomarem um cuidado com a saúde mental. Sim, irmãos, saúde mental é importantíssima. Você desenvolver atividades que promova o bem-estar de sua mente. A mente fica doente. Você sabe disso. Tem algumas pessoas que não estão levando isso em conta nesses dias. Se não estão levando, irmãos, em conta o cuidado com a mente, tem algumas pessoas que não estão levando em conta o cuidado espiritual. O autor de Hebreus, irmãos, ele compara a vida espiritual a uma corrida. Uma corrida. Portanto, dizer assim: corramos a carreira que nos está proposta. Querido, você tem corrido a carreira da fé? Você de fato, você que está no Instagram, você aqui na igreja, você tem entendido que a vida espiritual, ela requer um caminhar, mais do que um caminhar. O autor de Hebreus aqui, ele usa como metáfora uma corrida. Corrida. Você tem levado isso a sério? Você tem levado a corrida da vida espiritual a sério? O autor de Hebreus, então, ele coloca, irmãos, 3 questões que são importantíssimas aqui em relação a essa corrida espiritual, sua trajetória espiritual. Primeira coisa, o autor de Hebreus, irmãos, ele quer trazer-nos em consideração que temos uma nuvem de testemunhas que está nos observando. Uma nuvem de testemunhas está nos observando. Releia o versículo 12 e você verá, capítulo 12, versículo 1, e você verá. Olha, portanto, olha com atenção o que diz o texto. Eis, diz o texto assim. Olha com atenção o que diz o texto. O texto diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Que testemunhas são essas, irmãos? Quais são as testemunhas que nos rodeiam? Do que o autor de Hebreus efetivamente está tratando nesse texto? Se você voltar ao capítulo
você verá que no capítulo 11 o autor de Hebreus apresenta os grandes chamados heróis da fé. Ele apresenta gente como Abraão, gente como Abel, gente como Noé, gente como José, gente herói da fé, gente, irmãos, que teve todos os problemas do mundo, gente que passou por dificuldades, mas gente que correu a carreira que estava proposta. E o autor aqui, ele usa como se fosse um estádio, e lá então estamos nós correndo nesse estádio, e como espectadores no estádio, lá estão então as testemunhas. As testemunhas então, irmãos, estão nos observando. E qual que é a ideia, irmãos? É que se você entende que a vida tem sofrimento, é para que nós então possamos olhar para essas pessoas e pensarmos assim: elas também sofreram. Se você entende que tem lutas, é para que você então e eu olhemos para essas pessoas que lutaram e entendamos assim: as lutas, os problemas que eu passo, não é só eu que passo na vida. Eu não fui a pessoa escolhida por Deus para passar por problemas. E às vezes é possível que nós tenhamos esse tipo de pensamento: ah, Senhor, porque todas essas coisas têm que acontecer comigo. O autor de Hebreus quer dizer, irmãos, que tem uma série de pessoas que em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio aos Golias da vida, em meio às provas de leões da vida, em meio às tentações da vida, em meio a uma série de coisas que aconteceram, elas perseveraram, elas correram. E essas pessoas, portanto, irmãos, elas devem nos servir de motivação para vivermos a vida cristã. A carta aos Hebreus, irmãos, ela está fundamentada como as cartas do apóstolo Paulo. Não estou dizendo aqui que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta, mas ela tem uma estrutura muito semelhante, por exemplo, à carta aos Romanos. Como é que é a carta aos Romanos? O apóstolo Paulo apresenta algo de natureza bem teológica, teórica. Depois o apóstolo Paulo, finalmente, no capítulo 12 em diante, ele apresenta questões práticas oriundas da teologia, da nossa compreensão teológica. Algumas pessoas hoje estão achando que teologia não é importante. Algumas pessoas acham que teologia é coisa do homem. Algumas pessoas acham que teologia é coisa de intelectual. Teologia é coisa de gente que estuda. Não, irmãos, teologia são os fundamentos da fé. E nós então compreendemos os fundamentos da fé, para que esses fundamentos então sejam colocados em prática na vida. E o autor de Hebreus então ele apresenta os fundamentos da fé, e depois ele diz assim: portanto, tenham fé. Ele apresenta quem é Deus, ele apresenta a superioridade de Cristo em relação a uma série de coisas. Mas depois ele diz assim: siga Cristo, porque não adianta, irmãos, conhecermos Cristo se não seguirmos Cristo. Não adianta, irmãos, sabermos de Deus se nossa conduta, se a nossa vida em nada espelha Deus. Não adianta, irmãos, nós lermos as Escrituras só por lermos. Não adianta, irmãos, nós virmos um culto e depois do culto nós termos uma conduta totalmente negligente em relação às coisas que nós ouvimos e adoramos. E é por isso que o apóstolo Paulo então está dizendo assim: olhem as pessoas que já sofreram, olhem essa nuvem de testemunha, essas pessoas que legaram tantas coisas. Irmãos, quando nós lemos sobre a vida de Abraão, nós temos tanto que aprender com Abraão. Quando nós lemos sobre a vida de Abel, nós temos tanto que aprender com Abel. Quando alguém, querido, ele lê a sua vida, quando alguém observa a sua vida, o que as pessoas estão de fato aprendendo com você? Qual que é o seu legado?
O que as pessoas de fato têm olhado para você e dito assim, poxa vida, essa pessoa nesse aspecto é um exemplo. Qual que tem sido o seu legado de fé? O autor de Hebreus, irmãos, ele diz que esses homens de fé, irmãos, eles fizeram tantas coisas. E eu vou ler para você o que esses homens fizeram. Homens e mulheres. Esses homens e mulheres, versículo 35 do capítulo 11, receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pelas provas de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Versículo 37, leia comigo, por favor. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Irmãos, presta atenção, aonde que isso se harmoniza com os discursos das igrejas modernas? Homens de fé que foram necessitados, afligidos, o quê? Maltratados. Os crentes hoje parece que ninguém pode olhar assim diferente para eles, que eles já se acham assim os mais injustiçados de todos os homens. Eu não estou merecendo, eu não estou recebendo o que eu merecia receber. Olha o que aconteceu com esses homens. Versículo 38, irmãos, leiam comigo. Homens os quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores ao nosso respeito. Até aí. Veja bem, irmãos, isso que o autor de Hebreus está dizendo. Eis, porque temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, corramos a carreira que nos está proposta. Uma outra coisa que o autor de Hebreus diz: estamos correndo a vida cristã, correndo a carreira cristã. Ele diz então, observe as testemunhas. Mas ele diz uma outra coisa. Ele fala, irmão, sobre o peso. O peso. Versículo 12, versículo 2. Ele diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Você já viu alguém correr com uma maratona com bolsa, carregando 5 quilos de arroz, carregando pedras, carregando uma caixa de ferramenta? A ideia da corrida, irmãos, portanto, é você ter preparo, você ser disciplinado. Não adianta ler a Bíblia um dia, não ler outro dia, não ler outro dia, não ler outro dia. É disciplina. Mas um outro aspecto aqui ligado à disciplina diz aqui o autor de Hebreus, despojar, Elizabeth, de todo o peso que tenazmente nos assedia. O que seria isso, irmãos? Aliás, o texto diz, despojar-nos de todo pecado. Todo pecado que impede a nossa corrida. Irmãos, você que nos assiste, que desafio! Que desafio! Como às vezes nos falta coragem para fazer isso. Desembaraçar-nos de todo o peso que nos assedia. Você lembra quando Cristo falou assim: se o seu olho te fizer tropeçar, o que você faz? Arranca o olho. E aqui o autor de Hebreus está dizendo: desembarace de todo o peso. Querido, querida, o que tem embaraçado a sua vida cristã? O que tem embaraçado a sua vida cristã? O que tem te impedido
impedido de ter uma vida cristã um pouco mais sólida, um pouco mais perseverante, um pouco mais fiel, um pouco mais grata a Deus? O que tem te impedido? Veja o que tem te impedido e tenha coragem de se libertar desse peso. Se algo está fazendo mal à sua fé, se algo está trazendo problemas à sua relação com Deus, tenha coragem de tirar o peso. Você e eu, nós não vamos correr a vida cristã com pesos. Nós não chegaremos a canto nenhum. Querido, se você tem um namorado ou uma namorada, se é uma longa discussão, que te faz tropeçar, rompa. Se o seu celular, aquilo que está lá, está fazendo você perder o seu foco, mude. Se você tem alguma coisa que está te impedindo de caminhar melhor com Deus, tome uma decisão e tire. Essa é a ideia do texto. Tendo em vista as testemunhas que estão conosco, diz o autor de Hebreus, nós devemos correr então olhando por essas testemunhas, sendo motivados pelo que elas fizeram, mas agora também nós devemos nos desembaraçar de todo o peso. Com o peso você não vai chegar. Não adianta. Não adianta você querer ler um capítulo da Bíblia e depois ficar 2, 3 horas fazendo porcaria. Não adianta. Não adianta. Quem tem que ter coragem, irmãos, para tirar algumas coisas que fazem mal para a nossa fé. Terceiro, irmãos, diz o autor de Hebreus, corramos a carreira que nos está proposta, observando as testemunhas. Segundo, desembaraçando-nos de todo o peso. E terceiro, não menos importante, diz o autor de Hebreus, fazendo o quê? Olhando, leiam todos comigo, por favor, diz lá o autor de Hebreus, olhando firmemente, versículo 2, para o autor e consumador de nossa fé. Olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé. Irmãos, todas as testemunhas registradas no capítulo 11 de Hebreus tiveram seus problemas, todas elas. Portanto, então, as testemunhas do autor do capítulo 11, nós olhamos, nós observamos coisas positivas, nós imitamos algumas coisas, mas olhar firmemente, nós não olhamos firmemente para pessoas. Não olhe firmemente para qualquer pessoa. O autor de Hebreus então nos conduz, nos orienta, que o nosso olhar firme, ele deve estar posto em quem? Em Jesus Cristo. Seu marido ele é uma pessoa boa? É uma pessoa boa, mas ele não é perfeito. Sua esposa é uma pessoa boa? Pode ser uma pessoa boa, mas ela não é perfeita. Sua mãe é uma pessoa boa, mas ela não é perfeita. Você vai vir na igreja, pastor, presbíteros te ajudam, pode te ajudar, mas eles não são perfeitos. E é por isso que o autor de Hebreus está dizendo, olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Não basta, irmãos, o que nós vimos aqui na igreja, e enquanto nós estamos aqui, nós damos Cristo ao meu Senhor. Mas aí você daqui a pouco começa a observar os problemas das pessoas, e os problemas das pessoas começam a afetar a sua fé. Ao invés de todo você olhar para Jesus, mirar Jesus,
você começa então a olhar para as pessoas e você começa então a justificar sua falta de fé em possíveis problemas que pessoas têm. Não é justificativa. Eu, como pastor, eu posso arrumar uma série de coisas para justificar o mau pastoreio. Você vai achar uma série de coisas para justificar sua vida frágil, sua falta de compromisso com Deus, sua falta de compromisso com a igreja. Você vai ter uma série de coisas. Mas nós não somos, irmãos, convidados a olharmos para essas coisas. Nós somos convidados a olharmos para Jesus Cristo. Por algumas razões. Primeira, porque ele, meus irmãos, ele cumpriu a sua missão por excelência. Cristo, irmãos, ele cumpriu aquilo que lhe fora proposto. E Cristo, irmãos, ele não olhou para a esquerda, não olhou para a direita. Cristo, meus irmãos, ele tinha a cruz à frente de si e Cristo não titubeou em momento nenhum. Os discípulos falavam assim: não, Jesus, o Senhor não merece isto. Mas Cristo, irmãos, ele não titubeia em momento nenhum. Ele está firme. Ele foi obediente e ele pagou na cruz do Calvário. E o autor de Hebreus vai dizer isso: todo o preço que pesava contra nós, conquistando-nos a salvação. Eu quero terminar, irmãos, pedindo para que você entenda isto. O estudo da teologia, lermos as Escrituras é tão importante, porque é lendo as Escrituras que nós vamos compreender mais de Deus. Lendo as Escrituras, nós vamos saber quem nós somos, quem Deus é. Lendo as Escrituras, nós vamos compreender que nós devemos andar com Deus não para sermos salvos, mas devemos andar com Deus porque nós somos salvos. Lendo as Escrituras, nós vamos entender que Cristo, ele é superior aos anjos, Cristo é superior à lei, Cristo é superior ao sacerdócio, Cristo é superior a tudo. E é lendo as Escrituras que nós vamos aprender que a vida cristã é uma corrida. E nessa corrida, nós temos que olhar para as pessoas que estão nos observando. Olhar, meus irmãos, e entender que pessoas sofreram por causa do Evangelho. E se pessoas sofreram por causa do Evangelho, sofreram provações e deixaram um legado, nós também somos convidados a deixar. Irmãos, qual é o seu legado na igreja, por exemplo? Algumas pessoas falam assim: a igreja somos nós, mas a igreja tem presbíteros, tem diáconos. Imagina se os presbíteros da igreja pensassem assim: a igreja somos nós, e aí então eu vou ficar na minha casa, a igreja sou eu. Irmãos, qual é o legado que você tem deixado para a sua família, na sua igreja da família? O que seus filhos têm visto em você sobre fé? Qual é o legado que você tem deixado para a igreja? O que as pessoas têm lido em você? Qual é o seu legado? Você tem abençoado a vida de quantas pessoas? Ou suas preocupações só giram em torno de você mesmo? Segundo, querido, abandone aquilo que te faz mal. Abandone aquilo que te faz mal. Se despoje de tudo aquilo que faz mal à sua fé. Se despoje, tire tudo aquilo que impede a sua corrida. Nesses dias de Covid-19, pense nisso. Abandone aquelas coisas que estão roubando o seu tempo, estão absorvendo você. Abandone essas coisas, ou pelo menos lide com essas coisas com um pouco mais de equilíbrio. Terceiro, não olhe para mim, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus, que é o autor e é o consumador de nossa fé. E nós vivemos a vida cristã por Ele. E por que nós corremos, irmãos? Nossa corrida não é em vão. Nós corremos porque uma carreira, porque uma coroa nos está proposta. E nós
haveremos, pela graça de Deus, de receber a nossa coroa. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai, abençoa-nos, ó Pai, nessa noite. Senhor, esses dias têm sido tão difíceis para tantas pessoas, mas os dias, ó Deus, que os irmãos da igreja em Hebreus receberam essa carta, também foram dias difíceis. Ó Deus, e a palavra do Senhor aos irmãos de Hebreus é a mesma palavra hoje. Senhor, que nós corramos a carreira que nos está proposta, e que nessa corrida, ó Deus, nós olhemos para as testemunhas que já viveram a fé e deixaram um legado tão precioso, e que nós, ó Deus, também deixemos nosso legado em nome de Jesus. Senhor, que nós tenhamos forças e coragem e nos despojemos, ó Deus, nos livremos, ó Deus, daquelas coisas que fazem mal a nós, fazem mal a nossa fé, fazem mal a nossa comunhão com o Senhor. Dá-nos coragem, Senhor, para largarmos essas coisas. Ó Deus, e que finalmente nós possamos olhar para Jesus